Olá, hello! Hoje nós iremos fazer a correção da avaliação bimestral de língua inglesa da escola Criança Feliz, oitavo ano, tá bom? Nós vamos fazer de forma rápida. A nossa avaliação foram disponibilizadas apenas 5 questões, então foi considerado uma prova de nível fácil também. Então, no caso, a gente vai corrigir detalhadamente. I'm Teacher Antônio. E se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar nos comentários aí para a gente retirar as dúvidas de vocês, tá bom? Avaliação bimestral de língua inglesa, oitavo ano, foi feito pelo formulário Google, tá bom? Vocês poderiam ter preenchido apenas uma vez. E mesmo a prova sendo de nível fácil, ainda surgem dúvidas que muitas vezes através de uma questão, de uma alternativa, você perdeu a questão e por isso você perdeu 2 pontos, né? São 5 questões, cada questão valeria 2 pontos. Question 1. Então nós vemos aqui as informações referentes a um filme, né? Leia as informações contidas e marque a resposta correta, né? De acordo com o assunto que trata o assunto. Então nós vamos ver as alternativas. Aqui no caso falamos sobre um filme, Capitão Marvel. Então vamos lá. É um filme de comédia romântica? Há apenas um diretor responsável pelo filme? O lançamento aconteceu em 2018? É um filme de ficção científica? Só apenas uma alternativa está correta. Então nós vamos analisar na propaganda aqui. Primeiramente, aqui fala, onde está marcado, que é um filme de ação de ficção científica, não é comédia romântica. E sobre diretor, ali nas alternativas fala que há apenas um diretor, aqui diz que são 2 diretores, né? Directors, né? São 2. E também a questão do lançamento. Aqui também na marcação mostra que o lançamento foi em 2019. Enquanto nas alternativas mostra que, no caso aqui onde está marcado, um X é que está errado, um filme de comédia romântica não é. O lançamento de 2018 também não foi, há apenas um diretor também não foi. Então, nós temos aí o gabarito que é um filme de ficção científica, que lá na propaganda mostra que é ficção científica, né? E também ação, mas não é comédia romântica. Então, por isso o gabarito da questão seria esse, é um filme de ficção científica. Question 2. Com base na definição e demais explicações contidas abaixo, marque a única alternativa incorreta. Olha o que muitos podem confundir. Pede a alternativa incorreta, não é a correta. Né? O que é um prefixo? Né? O que é um prefixo? Trata-se de um tipo de afixo, isto é, um elemento que pode ser anexado à palavra, mais especificamente à base dela, para modificar o seu significado. O prefixo sempre é colocado no início da palavra. Exemplo, possible, impossible. Os prefixos em inglês, em sua maioria, têm origem latino-grega. Prefixos, né, que são usados para indicar contrariedade e tal. Todos eles acima destacados indicam o sentido de contrariedade, né, oposto, que seria o N, IN, IM, DE, DIS e IR, em relação à palavra original na maioria das vezes. Então, no caso, fala-se sobre os prefixos que indicam sentido de contrariedade. Vamos analisar. Então, no caso, está pedindo a incorreta. Né? Nessas alternativas aqui, nós temos uma opção que há erro, né? Que está pedindo a incorreta. Então, temos 3 que estão corretos. Então, muito cuidado. Foi o que muitos se confundiram nessa questão. Então, observem bem aí que o erro está marcado. Vamos ver que no caso a questão errada está marcada com X, que seria o nosso gabarito. E as demais eu coloquei, eu grifei, mostrando que estaria correto, tá bom? Olha aí, no caso, descobrir, imperfeição, ineficiente, incerto. Então, no caso, estão corretos. Como também nessa última opção, irracional e desleal, também está correto de acordo com o prefixo, que indica contrariedade. Então, por que, no caso, né, esse é o gabarito, né? Invisible, invisível, até aí tudo bem, mas uncomfortable, ou melhor, seria inconfortavelmente. Né? Ou melhor, inconfortável, desconfortável. No caso aqui ficou confortavelmente. Essa terminação mente já daria a ideia que não teria que ter um sufixo, né?
Ia ser ly na frente, né? Isso da palavra. Então, uncomfortable seria desconfortável, o contrário de confortável. Então, por isso que essa é a alternativa que a gente deveria marcar, tá bom? A resposta certa seria a terceira opção. Question 3. No caso, é para ler as informações abaixo sobre os phrasal verbs, né? No caso, o verbo to look into, e marque a única alternativa que é quanto ao uso da tradução do verbo frasal com look, né? A única alternativa incorreta que está de acordo com o uso dos verbos frasais com look. Então, no caso, aí tem uma explicação sobre como usar look into, né? No caso, uma explicação. As palavras do inglês que compõem os phrasal verbs, que podem ser um verbo mais uma preposição ou advérbio, fazem sentido juntas e separadas. Logo, elas podem confundir um pouco a compreensão dessa parte da gramática em língua inglesa. No caso, tem até uma frase aqui, né? O Cell ordenou que ele investigasse a disputa entre os dois membros da empresa, né? Look into dá uma ideia de investigar, mas nós vamos analisar as questões aqui. Nessas 4 alternativas, nós temos a frase, com o uso de um verbo frasal que começa com look, que é utilizado com look, e a tradução. Apenas uma dessas frases, a tradução está feita de forma incorreta, que seria a que a gente vai marcar, tá bom? Então, nós temos aí, a maioria relembram o tempo de escola com carinho. Segunda frase, dá para você procurar minha bolsa para mim? A terceira, se você não sabe o que a palavra significa, procure ela em um dicionário. E quarta, você é uma garota popular, Samantha, e muitas outras mais novas respeitam você. Então, vamos ver que qual dessas está de forma incorreta, né? Colocada. Foi colocado aqui as palavras que tem um tracinho abaixo, no caso aí seria os verbos frasais, né? Só para a gente verificar, né? Que no caso tem look back, look after, look up e tem look up to, no caso. E foi marcado com Vzinho, né? Todas as alternativas que estariam corretas, né? E marcado com um X, a única alternativa que estaria errada, que no caso seria a alternativa do gabarito, né? Que está pedindo para marcar a errada. Né? Isso. Porque look back realmente significa relembrar, voltar. Né? Look up realmente significa quando você quer procurar alguma coisa dentro de uma lista, num dicionário, numa lista telefônica e tal. E look up to também tem a ver com respeitar, né? Com respeitar, considerar. Agora, porém, look after seria cuidar e não procurar. Tá? A tradução, dá para você procurar minha bolsa para mim? No caso aí teria que ser outra palavra, né? Look for seria procurar alguma coisa em outro local, mas no caso look after seria cuidar e não procurar. Por isso que seria o gabarito. Question 4. Escolha qual das alternativas completa a lacuna em inglês de acordo com a situação abaixo. Is in the worst moments of life that many people, tracinho, those who need help. Let's help these people. Então, é exatamente nos piores momentos da vida que muitas pessoas menosprezam aqueles que mais precisam de ajuda. Vamos ajudar? Vamos colaborar? Então, essa questão eu considero uma das mais fáceis. No caso, já temos a tradução menosprezar, né? Humilhar no sentido de deixar alguém mais baixo, considerar uma pessoa mais alta do que a outra no sentido de poder, né? Então, o verbo menosprezar, qual dessas alternativas aqui seria a que completa, no caso, menosprezar? Look for, look forward to, look down on ou look at. Então, vou deixar aqui, vai ser colocado um X nas alternativas erradas e um Vzinho na alternativa que seria o gabarito. Bom? No caso aqui, look for não seria porque o sentido é de procurar, não é menosprezar. Look forward to seria anseiar, estar ansioso por alguma coisa, né? Querer muito. E look at dá um sentido de olhar, observar. Então, a alternativa seria look down, que dá uma ideia de menosprezar, baixar uma pessoa do seu nível. Tá bom? Então, essa alternativa seria o gabarito da questão. Question 5, última questão. Escolha dentre as alternativas, né, que o sufixo é usado corretamente em relação à tradução. Então, é para escolher qual dessas alternativas o sufixo foi usado corretamente em relação à tradução. I am a fearful man. The weather is comfortable. People ask
kindly now. The rainbow was colorful. Eu sou um homem medroso, o tempo é um conforto, as pessoas agem do mesmo jeito de sempre, o arco-íris era sem cor. Então, no caso, está sendo utilizado sufixos aí. Então, a gente vai fazer da seguinte forma novamente. Na alternativa, onde tiver um X, a alternativa estava errada, e onde tiver um V, Vzinho, mostrando o que seria o gabarito da questão. Tá bom? Na primeira, I'm fearful, eu sou um homem medroso, cheio de medo, medroso, realmente, no caso aqui, seria a alternativa correta, né? O prefixo, o sufixo está utilizado de forma certa. E as outras estariam erradas por quê? Comfortable seria confortável e não conforto, né? Seria confortável. No caso aqui, kindly seria bondosamente, né? E aqui diz que age do mesmo jeito, não seria o mesmo jeito, seria bondosamente, L-Y-mente, bondosamente, kindly. E a última também está errada porque colorful, full dá a ideia de cheio de cor, colorido, e aqui está dizendo que o arco-íris era sem cor, contrário. Então, no caso, teria que ter um prefixo de contrariedade na palavra color, para ser sem cor. Ou então, colorless, colocasse um sufixo less no final, que também dava um sentido de sem cor. Então, a resposta certa, né, no caso gabarito, primeira opção, né, eu sou um homem medroso, porque fear está flexionado com full, né, o sufixo full, que indica cheio de medo, medroso. Então, esse é o gabarito. Então, essa foi a correção da nossa avaliação. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, entre em contato comigo para que a gente possa entender melhor qual seria a sua dúvida, tá bom? Foram 5 questões fáceis, porém, como eu falei no início, pode muitas vezes confundir através de uma alternativa, de alguma coisa, a gente chegar a perder uma questão, tá bom? Se você tirou nota boa, parabéns. Se você não tirou, não acertou toda a avaliação, mas valeu pelo esforço, dedicação, e é dessa forma, errando nós aprendemos e acertando nós continuamos aprendendo também. Então, see you the next class. Boas férias para vocês, 8º ano da Escola Criança Feliz, e com certeza daqui a um mês de férias estaremos de volta com as nossas aulas de inglês, com os nossos vídeos, e a nossa aprendizagem tende a aumentar ainda mais depois de um mês de férias, de descanso, né? Para relaxar a mente, mas sempre que vocês tiverem um tempinho, é bom verificarem alguma coisa, algum conteúdo, para que vocês possam estar sempre preparados quanto à disciplina, quanto ao conteúdo de inglês, tá bom? Um grande abraço, see you!